Olá! Hoje eu quero falar sobre os nossos filhos. Será que a gente realmente tem o coração deles aqui conosco? Será que nós podemos olhar para os nossos filhos e entender o momento que eles estão vivendo? Será que a gente está tendo tempo em sentar com eles para ouvi-los de verdade, né? Para tentar entender como que tá o dia a dia deles, as situações difíceis, às vezes os conflitos que eles estão passando aqui dentro deles, né? Muitas vezes a minha filha chega e fala: mãe, eu tô sentindo algo aqui dentro de mim, mas eu não sei o que é. Como é bom poder sentar com ela nesse momento e começar a explicar quais são os sentimentos, a dar nome a isso que ela está vivendo, que ela está sentindo, a fazer com que ela chegue até a situação que levou ela a sentir aquilo. Isso é muito importante. E quando muitas vezes nós não temos tempo, às vezes a gente está tão atarefado, nós pais, com tantas coisas a serem feitas, que a gente só ouve, mas a gente não tem tempo para sentar, para estar ajudando, para estar explicando, para estar direcionando. Nós temos vivido, né, tempos assim que o inimigo ele tem atacado constantemente, fortemente as famílias, né? E quando ele consegue brechas para entrar ali no casamento, né, do pai, da mãe, tentar afetar algo ali, ele conseguiu tudo. Porque se ele consegue nos distrair, nos parar, ou fazer com que a gente fique brigando, o casal brigando, né, entre si, gente, é o que ele precisa para conseguir chegar até os nossos filhos. Porque enquanto a gente está em pé, a gente está orando, a gente está buscando a Deus, a gente está intercedendo, a gente está orando a nossa casa, o diabo não encontra espaço. Então ele vai sempre tentar parar aquele que está atrapalhando ele, tá? E os nossos filhos, eles são muito vulneráveis, nós precisamos lembrar disso, né? Por mais que, independente do que aconteça, às vezes as atitudes erradas, o comportamento deles, eles são frágeis. Nós precisamos ajudar os nossos filhos a entenderem como viver nesse mundo, a explicar para eles quais são as ações, a levá-los a buscar a Deus. Talvez, assim como eu, você não tenha ouvido muitas vezes, ouvido seus pais orarem quando você era pequeno, né? Ou buscar o Senhor, ou ensinar a Bíblia. Talvez você não tenha vivido isso, assim como eu. Mas eu quero dizer que é possível mudar. Você não precisa continuar assim, né? Porque você não teve isso dentro da tua casa, falando com o pai e com a mãe, tá? Não é porque vocês não tiveram isso dentro de casa que vocês vão continuar não tendo, né? Não trazendo isso. Quando a gente casa, a gente nunca sabe o que nós vamos passar dentro de um casamento, né? O que vai acontecer. A gente casa para viver bem, para fazer, assim, a esposa, fazer o marido feliz, o marido fazer a esposa feliz, um se doando pelo outro. Mas sempre acontecem os imprevistos, né? E como a gente lida com isso? Se o Senhor não for o fundamento do casamento, o autor de verdade, não vai parar em pé esse casamento, tá? Se eu continuar buscando os meus interesses, meu marido buscando os interesses dele, esquecer de investir no casamento, ambos têm as suas responsabilidades, o casamento não dura. E quando a gente tem um filho, né, 2, 3, a gente vai passando por situações difíceis, qual é a nossa reação diante disso? Você como pai, como mãe, quando você passa por dificuldades aí no casamento, ou seja, ou através do desemprego, ou aconteceu alguma situação difícil, doença, luto, como que você tem vivido isso? Será que você tem segurado isso com você ou você tem explodido com os teus filhos? E isso tudo vai gerar um reflexo na vida deles, tá? É aquela frase lá, aquilo que eu planto é aquilo que eu vou colher. Então, como que está a vida do seu filho hoje? Será que realmente você conhece, sabe o que está passando dentro dele? Você tem condições de estar ajudando nesse momento? Será que você está dando algo, a coisa mais importante para ele, que é o seu tempo, a sua atenção? A gente pode dar presentes, dar tudo para os nossos filhos, mas quando você era pequeno, eu era pequeno, eu lembro muito bem.
Eu queria a atenção dos meus pais. Não queria que eles ficassem me dando presentes, mas eu queria estar com eles. Eles brincando comigo, de pega-pega, de esconde-esconde, são memórias que eu lembro até hoje. E quais são as memórias, lembranças que os seus filhos vão ter de vocês, pais? Por que eu estou dizendo isso? Nós precisamos olhar para os nossos filhos como um tesouro, mas não de riqueza, essa riqueza do mundo, mas algo mais importante da nossa vida. E eu preciso cuidar, isso significa que eu preciso cuidar. E se é um tesouro, como o senhor fala, é uma herança, tem gente de olho na sua herança. Tem gente que vai tentar roubar a sua herança. E se você, pai, não for um homem firme para dar limite, proteção, direção para o seu filho, ele vai se perder, ele ou ela. Se, pai, você não chamar sua filha de princesa, vai ter monstros chamando ela de princesa e ela vai gostar. Mãe, você que edifica a casa, a mulher que edifica a casa. Se você não preparar todos os dias um ambiente dentro da tua casa com alegria, com fundamentos, com certezas dentro do coração do seu filho, e não ficar, sabe aquela mãe doida gritando para tudo quanto é lado? Você vai acabar gerando um tempo muito difícil, onde a mesa não vai ser uma coisa gostosa. De sentar todo mundo ali. Pai, você é referência para os seus filhos, para gerar filhos fortes, né? Mãe, você também é referência para os seus filhos, para gerar filhos fortes, não doentes, né? Independente, porque cada pai, cada mãe, eu sempre falo, carrega uma história. Qual foi a sua história? Talvez sua história tenha sido uma história trágica em relação aos seus pais. Ou talvez não. Mas o que importa agora é que o Senhor confiou a você, pai e mãe, essa nova construção. O Senhor está te dando a oportunidade de você fazer certo agora. Tenha um tempo com os seus filhos. Não só é bom dia, oi, tchau. Ou use desculpas, né? Que vá, justificar para você mesmo. Porque para o filho não justifica. Por exemplo, ele é pequeno demais, não entende as nossas brigas. Ou, a gente vai separar já agora, ele sofre tudo agora. Né? Pequeno já sofre tudo agora. Isso eu já ouvi, tá, gente? Infelizmente tem gente que usa essas desculpas. Ou é adolescente, tá no mundinho dele, deixa ele lá. Não é esse mundinho que Deus quer que você deixe o seu filho ficar ali, penetrado, ouvindo, né? Vivenciando aquela coisa fora da realidade. Ou, ele é jovem, já tá com os amigos, não precisa mais de mim, vai sentir mais falta. É mentira, gente. Filho é filho. Então, nós precisamos, eu tenho meus pais, eu preciso deles, né? Independente da minha idade, eu preciso deles. Eu cresci, mas eu preciso dos meus pais. Então, entenda, se há alguma deficiência dentro de você, alguma coisa que você viveu na tua família que não foi legal, que seu pai, sua mãe fizeram, causaram dentro de você, e você tem filhos hoje, você está casado, tem filhos, não use argumentos justificativas para você falhar, para você errar. Porque o Senhor nos deu essa incumbência, essa responsabilidade, porque Ele confia em nós. Ele sabe que nós somos capazes com a ajuda dEle, tá? Por exemplo, aqui em casa eu tenho 4 filhos, cada um tem a sua idade, sua faixa etária diferente, né? A minha mais velha, devido à demanda daqui, ela começou a cobrar minha atenção. Mãe, você não carrega mais eu no colo, você não brinca mais comigo, né? Não tá tendo muito tempo. Opa, já fui lá, falei, Senhor, o que eu posso fazer aqui? Me ajuda a me virar nos 30, né? E aí eu achei um livro que ele é muito legal, que é para meninas, né? O Poder da Garota que Ora. Ele é bem dinâmico, tem atividades para serem feitas e à noite eu passo esse tempo com a minha filha. Antes de dormir, eu deito, fico lá na cama com ela, né? Às vezes ela fica deitada no meu colo, fico fazendo cafuné e lendo com ela, né? E a gente discute. E é um livro muito bom, porque ele leva a criança a ir até Deus. A lembrar que tem um Senhor, um Deus na vida dela, onde ela pode confiar, e não só isso. Ela começa a conhecer Deus como o Pai Celestial dela, né? Então, assim, tem tantas ferramentas, gente, tanta ferramenta, papai e mamãe, que vocês precisam usar em favor dos seus filhos, né? Não é simplesmente, eu vou levar no psicólogo porque tá muito ansioso, tá muito depressivo. Mas por que ficou ansioso e depressivo? Teve uma época da vida da minha filha
que a gente estava passando por um tempo muito difícil, a gente tinha mudado de estado, né? E a gente estava passando por um tempo muito difícil. E aí ela falou assim, mãe, eu toda vez chega às 5h da tarde, meu coração começa a disparar, eu fico com falta de ar, não consigo respirar. Eu falei, puxa, ela nunca teve crise de ansiedade. Eu já percebi que era ansiedade, né? E ali eu já tomei uma atitude. Então, assim, esses gatilhos, essas coisas estão acontecendo com os teus filhos, sempre tem um motivo. E muitas vezes somos nós, pais, que damos oportunidades para esses motivos aparecerem na vida dos nossos filhos. Eu não estou falando de todos, tá? Mas estou falando que a maioria somos nós. Então, não é simplesmente, eu vou levar um psicólogo, o psicólogo fazer uma coisa. Poxa, você tem um Deus na tua vida, você tem um Senhor, um Deus maravilhoso. Que nem eu falei, se você não conheceu ainda esse Deus, não foi apresentado para você, comece a falar, Senhor, eu quero te conhecer. Mas assim, você tem Ele, que Ele sabe como o teu filho tá. Pergunta para Ele, como eu posso ajudar o meu filho, Senhor? Mas não fique simplesmente terceirizando tudo isso, terceirizando com o celular, terceiriza com o videogame, terceiriza com os amigos, terceiriza na escola e vai terceirizando os filhos. Mas ele aí o que você acaba passando? Essa mensagem para o teu filho. Filho, você não é minha prioridade. Porque eu não gasto meu tempo com você, eu não quero estar com você. É isso que você passa, é essa mensagem. Então, pare de ficar usando justificativas, instrumentos aí para você dar alguma coisa pro teu filho. O teu filho só quer você, tá? Crie memórias no teu filho. Crie momentos especiais com o teu filho, que no momento que você estiver na mesa fazendo alguma refeição, que não seja uma lembrança ruim para o teu filho esse momento, mas seja um momento de comunhão, um momento de alegria, de você poder estar com eles prestando atenção. E eles vão repetir isso quando eles tiverem a família deles. Nós, o meu esposo, nós somos reflexos dos nossos pais, sejam positivos ou negativos. Mas se a gente sabe o que temos que fazer, qual é o caminho, por que não vamos fazer? Tá? A hora que você parar assim de pensar, puxa, dá trabalho ter filho. Não, não dá trabalho. A hora que você começa assim a investir nele, não somente material, concurso, não é só isso não, mas investir você nele, você começa a ver as atitudes dele. Por exemplo, olha só meu filho, né? A gente ficou sabendo, né? A professora comentou com meu esposo no dia da reunião, o amiguinho dele viu uma menina que ele achou bonita, né? E aí o pai falou, olha, bonita, né? Ela, ó, dá pra namorar, casar. Aí ele falou assim, não, pai, o Guto me disse que a minha esposa, Deus já tá preparando. Meu filho tem 5 anos. Eu ouvi aquilo, eu falei, é isso que nós ensinamos. Por que eu já vou falar, ai, namoradinho aqui, namoradinho ali? Deus já tem preparado a pessoa certa. Eu sempre falo, ó, filho, Deus já tem preparado a pessoa certa. Quando aparecer, Deus vai confirmar para a mamãe e para o papai e para você também que essa pessoa é a certa para você. Então eu já estou guardando, blindando o coração da minha filha. E o meu filho de 5 anos ouviu uma coisa dessa e reproduziu. Então, transforma teu lar num lar forte, filhos guerreiros, valentes, e não fique mais passando a sua dor para os seus filhos. A sua dor você tem que passar com Deus. Passe na mão dele, deixe ele te curar, deixe ele te sarar, que você vai ver o que ele vai fazer. Você não vai ficar mais doente, deprimida, ou qualquer gatilho que vier na tua cabeça, você vai lembrar daquela coisa ruim que aconteceu. Porque Deus, ele quer esse sorriso, essa alegria dentro do nosso coração, não é de vez em quando não. Que a palavra fala, a alegria do Senhor é a nossa força. E eu falo, Senhor, eu preciso da tua alegria todos os dias para ser forte, porque eu tenho 4 cópias, mini cópias minha e do meu marido aqui, que nós precisamos passar o melhor para eles, não o nosso pior. E eu quero passar isso para você. Então, ó, busque isso no Senhor. Como que está seu lar hoje? Apresenta isso para o Senhor. Como que você pode ajudar os teus filhos? Pergunta para o Senhor. Se você já tem isso de ideias, comece a pensar, eu preciso agora refazer minha agenda para que eu tenha tempo, esse tempo importante para os meus filhos, eu e os meus filhos. Tá bom? Deus abençoe muito você.